Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias e uma perspectiva histórica, né? Vou falar de um historiador aqui, o Hayden White. E é isso aí. Bora lá? Neste texto, o historiador estadunidense o Hayden White, que nasceu em 1928, expressa seu ponto de vista sobre o discurso histórico. A dificuldade com a noção de uma verdade acerca da experiência passada é a de que ela não pode mais ser experienciada, e isto deixa o conhecimento histórico vulnerável à acusação de que ele é uma construção tanto da imaginação quanto do pensamento, de que sua autoridade não é maior que o poder do historiador de persuadir os seus leitores de que seu relato é verdadeiro. Isto coloca o discurso histórico no mesmo nível que qualquer desempenho retórico e o relega ao status de uma textualidade nem mais nem menos autoritativa que o da própria literatura, segundo Hayden White na sua obra Get Out of History, Jameson's Redemption of Narrative, The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore's. Então o posicionamento do autor é mais próximo de Voltaire ou de Ricoeur. A gente viu em aulas passadas que o Ricoeur tenta resgatar a noção de narrativa histórica e o Voltaire tentou diferenciar a história da fábula, e dar uma cientificidade para si. Ele vai se aproximar aqui muito mais do Ricoeur, porque para ele a história é muito mais um exercício retórico, muito mais complicada de se provar cientificamente. Você concorda com o autor quando ele ressalta a fragilidade do conhecimento histórico? Será que de fato é frágil o conhecimento histórico? Tem um soldado do Exército Vermelho em foto de 1945 com a bandeira soviética no telhado do Palácio do Reichstag em Berlim, na Alemanha. Às vezes lemos que a Alemanha invadiu a Polônia e os Estados Unidos da América decidiram entrar na guerra. Para Ricoeur, esse uso da linguagem como se os estados fossem personagens evidencia a nossa necessidade de expressar a história na forma de uma narrativa. As principais questões colocadas pela filosofia são comuns a diversos povos e a várias épocas. Reflexões filosóficas sobre o sentido da vida e da morte, o bem e o mal, o conhecimento, o ser, a beleza e a justiça ocuparam a mente de filósofos do passado e continuam sendo importantes até os dias de hoje. Por causa disso, podemos dizer que os textos de filósofos do passado são tão relevantes hoje em dia como na época em que foram escritos. Mas não podemos nos esquecer de que o desenvolvimento da filosofia se deu ao longo da história, por indivíduos particulares que viveram contextos sociais, políticos, econômicos e existenciais também particulares. As pessoas do passado, como nós, pensavam, conversavam, amavam, trabalhavam. No entanto, o que elas pensavam, sobre o que conversavam, tudo isso era diferente. Assim, se interpretarmos os textos filosóficos do passado de acordo com os conhecimentos e valores do presente, corremos o risco de não entendê-los bem. Isso é um erro muito comum chamado anacronismo. O que é o anacronismo? É quando você tenta interpretar a história com os olhos do presente. É por isso que o estudo da história da filosofia é fundamental. Conhecido o contexto específico em que o filósofo viveu e escreveu, podemos ter maior clareza quanto ao tipo de indagação que ele procurava responder. Entre os defensores de uma abordagem contextualista para o estudo da história das ideias, destaca-se o historiador britânico o Quentin Skinner. Para ele, o maior problema e grande fonte de equívocos no estudo de escritos de pensadores do passado é ler esses escritos como se fossem nossos contemporâneos, ou buscar neles uma sabedoria perene na forma de ideias universais, desligadas do contexto histórico no qual foram produzidas. Para Skinner, o estudo da história do pensamento com base apenas na estrutura interna dos textos do passado incorre geralmente em 3 tipos de erros: a mitologia da doutrina, a mitologia da coerência e a mitologia da prolepse. Tem uma foto de uma manifestação ocorrida em maio de 1969 em Londres, pela equiparação salarial das mulheres em relação aos homens. Ao analisar esse fato em sua perspectiva histórica e os que a este se seguiram, conseguiremos compreender os fatos do presente que envolvem o mesmo tema, o tema do feminismo. Então, a mitologia da doutrina consiste na expectativa de que cada autor clássico, digamos na história das ideias éticas ou políticas, será encontrado enunciando alguma doutrina sobre cada um dos tópicos que se supõe fazerem parte do seu objeto de estudo, segundo o Quentin Skinner na sua obra Meaning and Understanding in the Story of Idea. Por causa dessa atitude, corremos o risco de tomar um conjunto de observações dispersas como constituindo uma doutrina que o próprio autor nunca formulou.
A metodologia da coerência consiste na atribuição antecipada de uma unidade nos escritos de um mesmo autor, o que nem sempre se verifica. Essa atitude leva o intérprete de texto do passado a desconsiderar ou reduzir a importância de passagens do texto que pareçam contradizer a coerência do todo, quando de fato elas podem ser indício de incertezas do próprio autor quanto ao assunto sobre o qual ele escreve. E, finalmente, a metodologia da prolepse, diz respeito à consideração de eventos posteriores à escrita do texto e que certamente não estava na mente do autor no momento da escrita. Por exemplo, as obras do filósofo John Locke, escritas no século XVII, serviram de inspiração para movimentos revolucionários no século XVIII. Mas será que Locke tinha ideia das implicações revolucionárias que seus textos ganhariam no século XVIII? Há motivos para crer que não. Assim, Skinner defende a ideia de que o papel principal da história das ideias é recuperar as intenções primárias. O que o autor realmente quis dizer, sendo fundamental conhecermos o contexto em que o autor vivia. Então, primeiro, nós devemos recuperar as intenções do autor a escrever de modo a entender o significado que ele escreve. Segundo, de modo a recuperar tais intenções, é essencial cercar o texto dado como um apropriado contexto de suposições e convenções com base nas quais o significado exato pretendido possa ser decodificado. E terceiro, isso leva à crucial conclusão de que um conhecimento dessas suposições e convenções deva ser essencial ao entendimento do sentido do texto. Segundo Quentin Skinner, na sua obra Hermeneutics and the Role of History, na New Literary Story, a ênfase que Skinner dá à relação entre texto e contexto é importante para evitar interpretações anacrônicas dos textos filosóficos do passado. Contudo, é importante lembrar também que nenhuma leitura é neutra e objetiva. Nosso interesse pelo passado é dirigido em grande parte pelas preocupações do presente. É esse o posicionamento do filósofo alemão Ernst Cassirer, que viveu entre 1874 e 1945. Uma nova compreensão do passado nos dá, ao mesmo tempo, uma nova perspectiva do futuro, que, por sua vez, se transforma no impulso para a vida intelectual e social. Para essa dupla visão do mundo em perspectiva e em retrospecto, o historiador precisa escolher seu ponto de partida. Não pode encontrá-lo senão em seu próprio tempo, nem pode ir além de sua experiência presente. O conhecimento histórico é a resposta a perguntas definidas que tem de ser dada pelo passado, mas as próprias perguntas são ditadas pelo presente, por nossos interesses intelectuais presentes e por nossas necessidades morais e sociais presentes, segundo Ernst Cassirer na sua obra Antropologia Filosófica. Assim, por mais que seja válido o esforço de entendermos os pensadores do passado em seus próprios termos, não podemos esquecer de que o estudo da história da filosofia se faz com base em questões que o presente lança ao passado. O estudo histórico da filosofia é importante não porque busca reconstruir o pensamento do passado, mas porque esse pensamento ajuda a iluminar o presente, segundo Ernst Cassirer. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.